filho milionário manda sua mãe embarcar em voo para longe e a surpresa foi chocante. Lucas era o jovem empresário que todos admiravam. Com seu terno sempre impecável, cabelo bem cortado e um sorriso cativante, ele parecia ter tudo. Mas dentro dele, um turbilhão de emoções fervilhava. Morando em uma metrópole pulsante, o ritmo acelerado da vida o envolvia em constantes desafios. Ele tinha uma mãe que, após anos de conflitos e desentendimentos, se tornara uma presença desgastante. A paixão dela pelos sonhos não concretizados, a pressão sobre Lucas para que seguisse um caminho específico, tudo isso gerava um clima que já não era mais suportável. Em uma noite chuvosa, Lucas tomou uma decisão drástica. Precisava de um afastamento, algo que os dois haviam se tornado capazes de lidar juntos. Ele preparou uma surpresa, um último gesto antes da separação temporária. Ao entregar um bilhete à sua mãe, ele sorriu com um ar de expectativa, enquanto ela lia as instruções. Você vai para uma ilha paradisíaca, um lugar onde pode relaxar, refletir. Ela olhou para ele, confusa, mas sua expressão se iluminou com as promessas de descanso. Mal sabia ela que o que se escondia por trás desse presente era um segredo devastador, um capítulo obscuro de sua infância que Lucas havia decidido enterrar. Assim que ela chegou à ilha, um paraíso tropical, cercada por praias de areia branca e águas cristalinas, Lucas tentava seguir sua vida agitada. Mas algo estava diferente. Sua mãe começou a notar detalhes estranhos, pequenos brotos de memórias, como ecos distantes. O cheiro da brisa marítima despertava lembranças esquecidas, sons de risos infantis, rostos familiares, como sombras que flutuavam em sua mente. Cada passo que dava pela areia parecia levar mais fundo em um labirinto de lembranças. Enquanto isso, uma sombra se aproximava de Lucas na cidade. Um concorrente empresarial, o rival mais temido, decidiu que era hora de explorar as vulnerabilidades da família. Ele conhecia os segredos que Lucas tentara enterrar e estava pronto para usá-los. A pressão aumentava e Lucas, mesmo sendo um empresário de sucesso, sentia o chão tremendo sob seus pés. De repente, Lucas recebeu uma mensagem de sua mãe. Uma simples foto enviada de um lugar bonito, mas com um olhar que dizia muito mais do que palavras poderiam expressar. Lucas, eu lembro de algo importante. Entre a luz do sol e a tranquilidade da ilha, um mistério estava prestes a ser desvendado. Ele parou, o coração acelerado. O tempo estava se esgotando e, se não tomassem cuidado, esses segredos poderiam não apenas desgastar as relações, mas arrastá-los para uma tragédia. O que seria essa lembrança que surgia agora, tão conveniente? As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de forma dolorosa. E quando o relógio começou a soar, a urgência de descobrirem a verdade se tornou clara. O que realmente estava em jogo? E até onde eles estariam dispostos a ir para proteger o que ainda restava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos. Tem relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Lucas disparava enquanto ele olhava aquela foto. Ele podia sentir que algo estava mudando.
Mas o que ele não esperava era que a mensagem seguinte de sua mãe viria como um soco no estômago. Lucas, eu lembro. De algo importante. O que poderia ser? Ele respirou fundo, tentando manter a calma, mas uma onda de ansiedade o invadiu. Ele precisava ir até ela, descobrir o que estava acontecendo. No entanto, ao mesmo tempo, a cidade parecia desmoronar sob seus pés. O concorrente malicioso que ele temia estava perto, seu cheiro de traição pairando no ar. Lucas decidiu que não podia esperar mais. A ligação de sua mãe era um claro sinal de que o passado estava de volta. Pronto para se vingar, ele pegou as chaves do carro e saiu disparado, a mente corrida por questões sem resposta. Enquanto isso, na ilha, as memórias começaram a fazer sentido para sua mãe. O cheiro do mar, a brisa fresca, tudo estava conectado às suas lembranças de criança. Olhou para o horizonte, um arrepio passando pela pele. Num impulso, ela decidiu explorar mais, sentindo que precisava entender o que era tão significativo. Caminhou até uma cabana que havia encontrado na praia. A porta estava entreaberta e ela não resistiu à curiosidade. Assim que entrou, um móvel antigo com uma fita amarela chamou sua atenção. Com as mãos tremendo, ela desatou e, ao abrir a gaveta, encontrou uma caixa. Dentro havia fotos. Cartas e objetos de um passado que pensou ter esquecido. Mas o que mais a deixou pasmada foi um diário, coberto de poeira, mas intacto. Lucas dirigia apressadamente, os pneus guinchando nas curvas. Sua mente estava em frangalhos. O que sua mãe havia encontrado? Ele não podia permitir que nada daquela história viesse à tona. Quando chegou à ilha, o cenário era diferente. O céu estava carregado de nuvens escuras, refletindo a tempestade em sua cabeça. Ele correu até a cabana, o coração pulsando no ritmo da adrenalina. Ao entrar, sentiu um frio na espinha ao ver sua mãe. Ela estava sentada, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto folheava o diário. Os olhos dela se encontraram com os dele e, em um instante, tudo o que ele temia havia se realizado. Eu não sabia que você sabia. Foi o que ela conseguiu dizer, a voz embargada pela emoção. O que estava escrito ali? Ele olhou para as páginas e viu nomes, datas e situações que ele preferiria que permanecessem enterradas. O vento soprou. Com força, a janela se abriu e, no momento mais inesperado, um estrondo ecoou. O concorrente que Lucas temia há tempos não estava sozinho. Ele havia descoberto o paradeiro de Lucas e decidira que era hora de acabar com sua carreira, suas relações. A porta se arrebentou e frutos de uma traição se tornaram evidentes quando mais 2 homens entraram, ameaçando tudo o que Lucas amava. Eu sempre soube que você tinha um ponto fraco, Lucas. E agora? Estou aqui para garantir que você perca tudo. A voz era de puro veneno, uma risada cruel ecoando. O namorado de sua mãe estava diante dele, revelando que ele tinha laços com o rival e sabia sobre os segredos que Lucas tentava esconder. O chão parecia estar se abrindo. Sob seus pés. Relacionamentos, confianças, tudo balançava. Agora, não era apenas uma questão de se proteger de um concorrente. A própria fundação da sua vida estava em risco. As peças do quebra-cabeça que um dia pareceram simples, agora se transformavam em uma teia de mentiras, traumas e segredos inconfessáveis. Quando Lucas olhou para a mãe, o desespero nos olhos dela refletia a mesma dor que ele sentia. O que iria acontecer a seguir? Como eles iriam lidar com essa avalanche de revelações e ameaças? O tempo estava se esgotando e o futuro parecia mais incerto do que nunca. A tensão na cabana era palpável.
Lucas olhou nos olhos da mãe e sentiu um frio na barriga. O rival estava ali, e tudo parecia um pesadelo que não tinha como acordar. Mas então um som inesperado irrompeu. Um grito do lado de fora. Era de uma mulher, agudo e desesperado. O burburinho aumentava, como se uma multidão se reunisse na praia. A adrenalina de Lucas disparou. Fique aqui, ele falou para sua mãe, enquanto se dirigia para a porta. Mal sabia ele que aquela decisão mudaria tudo. Ele saiu, os pés cavando a areia quente. Que estava acontecendo? Quando alcançou a borda dos coqueiros, a visão que se apresentou foi de dar pena. Uma mulher, desconhecida, estava caída na areia, cercada por algumas pessoas. Ela parecia estar em estado de choque, assistindo a algo que ninguém estava pronto para ver. Quando Lucas se aproximou, seus olhos captaram a cena horrenda. Uma van crivada de balas tombada perto da água. O vidro estilhaçado refletia a luz do sol. E o chão ao redor começava a se manchar de vermelho. O coração dele parecia querer sair pela boca. Ele lançou um olhar rápido para a multidão. E lá, entre os rostos, reconheceu uma figura familiar. Era o pai dele. Não, não pode ser. Ele mal conseguia pensar. O homem que ele não via havia anos estava ali, de pé, mas com expressão desesperada e pálida. Lucas sentiu como se o mundo tivesse parado. Ele se lembrou das histórias que a mãe contava sobre o pai, sobre as razões da separação. Mas nunca imaginou que, mesmo assim, ele pudesse estar tão perto de sua vida novamente. Lucas! Gritou o pai, avançando, a voz apanhada. Ela brisa. Mas o que ele faria agora? O que poderia explicar? Lucas queria entender, mas não podia se esquecer do que estava acontecendo atrás dele, na cabana. Sua mãe estava desprotegida, enquanto a sombra do rival pairava por ali. Um dos homens do rival segurava um celular, filmando a cena, o sorriso escroto escorrendo pelo rosto. Olha só, Lucas, sua família em um show ao vivo. A risada ecoou, mas Lucas não podia se dar ao luxo de entrar no jogo. Ele respirou fundo e decidiu fazer o que precisava ser feito. Não se aproxime. Eu não quero que ela se machuque. A pressão era intensa, sua voz firme, mas suas mãos tremiam. O que estava em jogo agora era muito maior do que ele poderia imaginar. Se o pai fosse parte disso, tudo mudaria. Os segredos que tentava esconder estavam se revelando um por um. E Lucas percebeu que aqueles que ele amava podiam estar em grave perigo. No entanto, a verdadeira reviravolta veio com um grito lancinante da mulher caída. Lucas, é um erro! Não confie nele! As palavras dela eram como facas no coração. Lucas ficou paralisado, as peças do quebra-cabeça voando por sua mente. O que ela queria dizer? Quem era essa mulher? O pai dele, que estava tão próximo, teve uma expressão de desespero, como se estivesse implorando explicações. Naquele momento, tudo fez sentido. Os traços do rosto que ele conhecia, as histórias que nunca se apagaram da memória. A mulher na areia não era uma estranha. Era uma parte dele que retornava para tirar o véu das mentiras. As vozes ao redor desapareciam. Tudo se transformava em um borrão de emoção. O rival ria, mas Lucas estava absorto em suas memórias e na urgência da realidade. Ele estava prestes a descobrir uma conexão que poderia desmantelar tudo. Ele olhou para a mãe, que havia chegado à porta da cabana, com lágrimas nos olhos.
Lucas, quem é ela? O que está acontecendo? A pergunta dela cortou o ar tenso. Um nó se formou na garganta dele, enquanto segurava todas as lembranças e revelações. Ele não tinha resposta, mas sentia que a verdade estava prestes a desmoronar sobre eles, como um terremoto vindo do fundo do mar. E enquanto os estalos de novos segredos reverberavam ao redor, percebeu que aquela ilha, que parecia ser um refúgio, agora era um campo de batalha. E a consequência disso tudo ainda estava por vir. O que aquela mulher sabia? E o que o pai dele tinha a ver com toda aquela confusão? Ele precisava de respostas, mas a última coisa que ele esperava era que a resposta poderia ser ainda mais devastadora do que a pergunta. Mas tudo ao seu redor se transformava em um borrão. Ele olhou para a mãe e viu a confusão e o medo nos olhos dela. Não havia mais segurança naquele lugar, apenas incerteza e um profundo desespero. E quando ele se virou de volta para a areia, sua mente girava em um turbilhão de perguntas. Lucas, não! Não confie nele! A mulher repetiu, com a voz cheia de emoção e dor. A imagem dela, caída e vulnerável, estremeceu o coração dele. O pai dele estava tão perto, mas o rival estava bem atrás dele, como uma sombra. Vai em frente, Lucas, ele gritou, desdenhando da cena, com um sorriso sádico. Vai, ajuda sua outra mãe. O riso dele parecia fazer ecoar nas ondas do mar. Uma trilha sonora cruel daquela realidade terrível. O que você sabe? Lucas gritou, sentindo uma raiva fervente. Era como se tudo estivesse prestes a explodir. Ele começou a correr em direção à mulher, cada passo carregando a urgência. Mas na mente dele havia uma avalanche de dúvidas. O que era aquele erro? Qual era o segredo que se desdobrava perante seus olhos? A mulher finalmente se levantou, o rosto pálido, e Lucas ficou paralisado ao reconhecer suas feições. Era mais do que uma estranha. Era alguém que ele conhecia, alguém que estivera longe demais por tempo demais. Mãe? As palavras saíram como um sussurro incrédulo. Não, não poderia ser. A mãe ausente, a pessoa com quem ele sempre sonhara, se encontrava ali. No limiar de tudo o que havia dado errado, um silêncio pesado ocupou o espaço entre eles, enquanto a verdade caía como um manto sombrio. As discussões, as brigas, a dor, tudo se amontoava em torno dele, emaranhando cada fio de sua vida. Lucas, você precisa me ouvir. A mulher começou, mas as palavras foram interrompidas. Um tiro ecoou, e tudo se desfez em caos. As pessoas começaram a gritar. O rival estava em movimento, sacando uma arma. O pai de Lucas deu um passo à frente, como se estivesse protegendo o filho. Mas tudo ainda era nebuloso. Lucas quase não percebia o que estava acontecendo, a adrenalina inundando suas veias enquanto procurava um modo de proteger sua mãe e a mulher caída. Parem! Ele gritou desesperado. Mas as coisas já haviam fugido do controle. O rival sacudiu a arma. Sua intenção clara: causar mais dor. Lucas viu o olhar assombrado do pai, e entre a pressão e a confusão, algo nele quebrou. Ele se lembrou de todas as histórias que ouvira sobre seu pai, e as promessas que nunca foram cumpridas. O homem distante que se tornara uma sombra agora estava bem ali, mas não era um salvador. Era parte do problema. Nesse instante crítico, a mulher da areia se ergueu. Ela havia encontrado um pedaço de vidro na areia e, com um grito inesperado, investiu contra o rival, mas ele a empurrou. O mundo parecia desacelerar enquanto Lucas via tudo acontecer diante de seus olhos. Um gesto de desespero, uma tentativa de proteção. E, de repente, como se fosse um filme de terror, uma explosão de som irrompeu.
As ondas do mar se tornaram uma massa indistinta e o tempo parou. O corpo da mulher foi lançado para o lado, seu olhar buscando por Lucas, enquanto o rival caía no chão. O pai de Lucas estava ao seu lado, paralisado, o rosto pálido enquanto a vida parecia fluir longe. Não! Não, não, não! Lucas gritou em desespero, como se pudesse reverter a cena. O que estava acontecendo? A realidade virou um pesadelo absoluto. Ele sentiu seus joelhos cederem e a areia se tornou a única coisa firme sob ele. Olhou para a mãe, que havia sido atrativa e forte em um momento, e agora estava em pedaços. As revelações surgiram como um mar revolto. Mentiras, traições, tudo misturado. Ele sentiu cada batida do coração como um tambor de guerra. Quando ele encontrou os olhos dela, soube que o que quer que tivesse acontecido agora mudara tudo. O que você fez? A expressão dela era de dor e confusão. Lucas, o pai disse, ausente na realidade que se desdobrava. Eu posso explicar. O que mais haveria para explicar? O que mais poderia derrubar suas esperanças? O tempo parecia se estender enquanto ele olhava para a mulher caída, respirando raso, e o peso de suas responsabilidades parecia esmagá-lo. E quando ele olhou para o rival caído, com aqueles olhos vazios e ausentes, percebeu que a luta estava longe de acabar. O que mais estava por vir? O que mais poderiam descobrir? O que ele ainda não sabia? O coração de Lucas parecia querer sair pela boca. A mulher caída na areia estava chamando seu nome, mas tudo ao seu redor se transformava em um borrão. Ele olhou para a mãe e viu a confusão. E o medo nos olhos dela. Não havia mais segurança naquele lugar, apenas incerteza e um profundo desespero. E quando ele se virou de volta para a areia, sua mente girava em um turbilhão de perguntas. Lucas, não confie nele. Tudo estivesse prestes a explodir. Ele começou a correr em direção à mulher, cada passo carregando a urgência, mas na mente dele havia uma avalanche de dúvidas. O que era aquele erro? Qual era o segredo que se desdobrava perante seus olhos? A mulher finalmente se levantou, o rosto pálido, e Lucas ficou paralisado ao reconhecer suas feições. Era mais do que uma estranha. Era alguém que ele conhecia. Alguém que estivera longe demais por tempo demais. Mãe? As palavras saíram como um sussurro incrédulo. Não poderia ser. A mãe ausente, a pessoa com quem ele sempre sonhara, se encontrava ali, no limiar de tudo que havia dado errado. Um silêncio pesado ocupou o espaço entre eles, enquanto a verdade caía como um manto sombrio. As discussões, as brigas, a dor, tudo se amontoava em torno dele, emaranhando cada fio de sua vida. Lucas, você precisa me ouvir. A mulher começou, mas as palavras foram interrompidas. Um tiro ecoou, e tudo se desfez em caos. As pessoas começaram a gritar. O rival estava em movimento, sacando uma arma. O pai de Lucas deu um passo à frente, como se estivesse protegendo o filho. Mas tudo ainda era nebuloso. Lucas quase não percebia o que estava acontecendo. A adrenalina inundando suas veias enquanto procurava um modo de proteger sua mãe e a mulher caída. Parem! Ele gritou, desesperado, mas as coisas já haviam fugido do controle. O rival sacudiu a arma, sua intenção clara: causar mais dor. Lucas viu o olhar assombrado do pai, e entre a pressão e a confusão, algo nele quebrou. Ele se lembrou de todas as histórias que ouvira sobre seu pai e as promessas que nunca foram cumpridas. O homem distante que se tornara uma sombra agora estava bem ali, mas não era um salvador, era parte do problema. Nesse instante crítico,
A mulher da areia se ergueu. Ela havia encontrado um pedaço de vidro na areia e, com um grito inesperado, investiu contra o rival, mas ele a empurrou. O mundo parecia desacelerar enquanto Lucas via tudo acontecer diante de seus olhos. Um gesto de desespero, uma tentativa de proteção, e de repente, como se fosse um filme de terror, uma explosão de som irrompeu. As ondas do mar se tornaram uma massa indistinta, e o tempo parou. O corpo da mulher foi lançado para o lado, seu olhar buscando por Lucas, enquanto o rival caía no chão. O pai de Lucas estava ao seu lado, paralisado, o rosto pálido enquanto a vida parecia fluir longe. Não! Não, não, não! Lucas gritou em desespero, como se pudesse reverter a cena. O que estava acontecendo? A realidade virou um pesadelo absoluto. Ele sentiu seus joelhos cederem e a areia se tornou a única coisa firme sob ele. Quando ele encontrou os olhos dela, soube que o que quer que tivesse acontecido agora mudara tudo. O que você fez? A expressão dela era de dor e confusão. Lucas, o pai disse, ausente na realidade que se desdobrava. Eu posso explicar. O que mais haveria para explicar? O que mais poderia derrubar suas esperanças? O tempo parecia se estender enquanto ele olhava para a mulher caída, respirando raso, e o peso de suas responsabilidades parecia esmagá-lo. E quando ele olhou para o rival caído, com aqueles olhos vazios e ausentes, percebeu que a luta estava longe de acabar. Então, algo inesperado aconteceu. O céu, que antes estava carregado de nuvens, agora clareou num brilho intenso. Uma luz ofuscante iluminou a cena, e todos pararam em choque, incluindo o pai de Lucas. Um brilho intenso irradiou do corpo do rival caído, e a areia ao redor começou a tremer, como se estivesse viva. Lucas piscou e, de repente, o degrau mais baixo do passado que ele não conhecia se abriu diante dele. Uma voz ecoou, uma consciência coletiva que imergiu a todos ali. É hora de você descobrir a verdade sobre quem você realmente é, Lucas. Ele congelou. A mulher, o que ele pensava que era, a mãe que sempre buscou, estava envolta naquela luz. Um dos homens que se aproximou lentamente disse: Você nunca deveria ter se envolvido nisso, Lucas. Não é hora de você saber. O corpo do rival começou a se transformar. Mandíbula, corpo, tudo se mexeu como se fosse derretido sob essa luz. A imagem se distorceu até que, em vez dele, uma figura completamente diferente surgiu. Era a cara de Lucas, mais jovem, um sósia, mas com um sorriso doentio. Você foi enganado o tempo todo. O verdadeiro jogo apenas começou. E no meio desse tumulto de revelações, a mente de Lucas parecia queimar com as consequências da verdade. O que isso significava? O que ele realmente era e o que seu pai tinha feito durante todos esses anos? A luz piscou e a mulher, sua verdadeira mãe, caiu de joelhos, chorando. Lucas, eu não pude lhe contar a verdade. Por favor, não me deixem. Essa última palavra ecoou no vazio, deixando um ar pesado de perguntas sem respostas. As peças do quebra-cabeça que um dia pareceram simples, agora se transformavam em uma teia de mentiras ainda mais complexas. Lucas respirou fundo, sentindo que a tempestade era apenas o começo. O que mais estava escondido e quem era, de fato, da sociedade em que foi criado? Ele se virou para a figura estranha, um fio cortante percorrendo sua espinha. O que viriam a seguir? A verdade seria sua salvação ou sua condenação? O sol, que antes brilhava intensamente, agora se escondia entre nuvens pesadas, pressagiando o caos que se desdobrava. A mulher caída olhava para Lucas com desespero.
O instinto dele gritava: ajude-a! Mas a contenção no ar era palpável. Ele sentia o coração acelerado. O ambiente girava como uma tempestade. Lucas, ouça! Gritou a mulher, enquanto lutava para se erguer. Eu sou sua mãe. A verdade é muito mais profunda do que você imagina. Naquele momento, tudo ficou paralisado. O pai dele, muito próximo, mantinha um semblante perdido. A revelação da mulher parecia cortar o ar, como uma faca afiada. Mãe? Você? Mas como? Onde você esteve? A confusão o atingiu como uma onda. Não é só isso. Ela gesticulava, como se as palavras estivessem presas na garganta. Toda a sua vida foi uma mentira, Lucas. Eles não só tiraram você de mim, mas também esconderam quem realmente você é. O rival, ainda no chão, empurrou-se para cima, os olhos fuzilando. Você não deveria ter voltado. Agora tudo vai desmoronar. Sua voz soou como um trovão. E naquele instante, a atenção de Lucas se dividiu entre os rostos conhecidos e inimigos. E então, do nada, um clarão cortou a cena. Uma explosão. Uma onda de choque varreu a praia, fazendo as pessoas gritarem e se dispersarem em pânico. O rival foi lançado para longe e Lucas ficou atordoado, ouvidos unindo. Lucas, corra agora! O grito da mulher o trouxe de volta à realidade. Ele a viu, com o rosto pálido e os olhos arregalados, enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Não havia mais tempo. Ele agarrou a mão dela, puxando-a em direção ao mar, onde as ondas ofereciam uma fuga. Mas ela hesitou. Não, Lucas! A verdade está escondida aqui! Ela apontou para uma caixa com aparência antiga, cravada na areia. Você precisa entender antes de ir. O que poderia haver ali que mudasse tudo? Mãe, agora não! Ele gritou, mas a necessidade dela em compreender fazia seu peito apertar. A decisão era dela. Ela se lançou em direção à caixa, quase como uma premonição. Lucas sentiu a adrenalina bombear. O pano de fundo da multidão em pânico, se tornando um borrão. A concentração em seu rosto era nítida. Ele viu seu esforço em abrir a caixa, enquanto o caos continuava ao redor. Eu nunca quis que você descobrisse assim, ela murmurou, folheando documentos e fotografias. Mas você precisa saber. Essa pode ser nossa única chance de evitar que tudo se repita. No que você está se metendo? O rival começou a se levantar, coberto de areia. A expressão de raiva e vingança iluminava seu rosto. Você não pode parar o que já começou. E nesse instante, a mulher abriu um dos papéis, sua expressão mudando de esperança para desespero. Lucas, eles não são quem pensam que são. A voz dela ecoou em desespero. Alguns são da sua família. Outros. Um som estrondoso cortou a frase. Outra explosão. O chão sob eles tremeu. E quando Lucas olhou novamente, a estrutura da cabana começou a desmoronar e a areia começou a ceder. O mar estava se agitando, recebendo aquelas explosões como um aviso. Os corações disparavam enquanto ele puxava sua mãe para longe da caixa. Mas o olhar dela estava fixo nas palavras que ele não conseguia ver. A última coisa que a mulher disse antes de serem engolidos pelo caos foi: Você nunca deve me confiar de novo. E assim, tudo se desfez em um turbilhão de ferocidades e revelações incontroláveis. Tudo o que ele conhecia. O que mais poderia haver de tão devastador que fizesse essa mulher, a mãe que ele tanto buscara, desmoronar assim? O ar estava pesado com incertezas. O futuro se tornava mais sombrio a cada segundo. E a única certeza era que as próximas horas iriam abalar tudo o que era suposto.
Ele nem conseguia imaginar o que viria depois. O sol, que antes brilhava intensamente, agora se escondia entre nuvens pesadas, pressagiando o caos que se desdobrava. A mulher caída olhava para Lucas com desespero. O instinto dele gritava: ajude-a! Mas a contenção no ar era palpável. Ele sentia o coração acelerado. O ambiente girava como uma tempestade. Lucas, ouça! Gritou a mulher, enquanto lutava para se erguer. Eu sou sua mãe. A verdade é muito mais profunda do que você imagina. Naquele momento, tudo ficou paralisado. O pai dele, muito próximo, mantinha um semblante perdido. A revelação da mulher parecia cortar o ar, como uma faca afiada. Mãe, você? Mas como? Onde você esteve? A confusão o atingiu como uma onda. Não é só isso. Ela gesticulava, como se as palavras estivessem presas na garganta. Toda a sua vida foi uma mentira, Lucas. Eles não só tiraram você de mim, mas também esconderam quem realmente você é. O rival, ainda no chão, empurrou-se para cima, os olhos fuzilando. Você não deveria ter voltado. Agora tudo vai desmoronar. Sua voz soou como um trovão, e naquele instante a atenção de Lucas se dividiu entre os rostos conhecidos e inimigos. E então, do nada, um clarão cortou a cena. Uma explosão, uma onda de choque varreu a praia, fazendo as pessoas gritarem e se dispersarem em pânico. O rival foi lançado para longe e Lucas ficou atordoado, o ouvido zunindo. Lucas, corra, agora! O grito da mulher o trouxe de volta à realidade. Ele a viu, com o rosto pálido e os olhos arregalados, enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Não havia mais tempo. Ele agarrou a mão dela, puxando-a em direção ao mar, onde as ondas ofereciam uma fuga. Mas ela hesitou. Não, Lucas. A verdade está escondida aqui. Ela apontou para uma caixa com aparência antiga, cravada na areia. Você precisa entender antes de ir. O que poderia haver ali que mudasse tudo? Mãe, agora não! Ele gritou. Mas a necessidade dela em compreender fazia seu peito apertar. A decisão era dela. Ela se lançou em direção à caixa, quase como uma premonição. Lucas sentiu a adrenalina bombear, o pano de fundo da multidão em pânico se tornando um borrão. A concentração em seu rosto era nítida. Ele viu seu esforço em abrir a caixa, enquanto o caos continuava ao redor. Eu nunca quis que você descobrisse assim, ela murmurou, folheando documentos e fotografias. Mas você precisa saber. Essa pode ser nossa única chance de evitar que tudo se repita. No que você está se metendo? O rival começou a se levantar, coberto de areia. A expressão de raiva e vingança iluminava seu rosto. Você não pode parar-o, que já começou. E nesse instante, a mulher abriu um dos papéis, sua expressão mudando de esperança para desespero. Lucas, eles não são quem pensam que são. A voz dela ecoou em desespero. Alguns são da sua família, outros... Um som estrondoso cortou a frase. Outra explosão. O chão sob eles tremeu. E quando Lucas olhou novamente, a estrutura da cabana começou a desmoronar e a areia começou a ceder. O mar estava se agitando, recebendo aquelas explosões como um aviso. Os corações disparavam enquanto ele puxava sua mãe para longe da caixa. Mas o olhar dela estava fixo nas palavras que ele não conseguia ver. A última coisa que a mulher disse, antes de serem engolidos pelo caos, foi: Você nunca deve me confiar. De novo! E assim tudo se desfez em um turbilhão de ferocidades e revelações incontroláveis. O que ela significava? O que mais estava escondido? A leviandade que acabara de despertar poderia arruinar não só sua vida, mas também tudo o que ele conhecia.
O que mais poderia haver de tão devastador que fizesse essa mulher, a mãe que ele tanto buscara, desmoronar assim? O ar estava pesado com incertezas. O futuro se tornava mais sombrio a cada segundo, e a única certeza era que as próximas horas iriam abalar tudo o que era suposto. Ele nem conseguia imaginar o que viria depois. Mas foi então que, com um tremor violento, os céus se abriram e uma figura familiar surgiu ao horizonte. Era uma mulher vestida de branco, como uma energia que fazia Lucas sentir um arrepio na espinha. Ele a reconheceu instantaneamente. Era sua avó, a mulher que sua mãe sempre dizia estar morta. Lucas! Ela gritou, mas sua voz se perdeu no caos. Ele mal conseguia processar. O corpo da mulher na areia caiu, desmaiada, e o mundo ao seu redor desmoronava. O que era real? O que era mentira? A única certeza que Lucas tinha, agora mais confuso do que nunca, era que as revelações nem tinham acabado. Ele precisava entender o que estava acontecendo, mas o tempo estava se esgotando. E ao olhar para a caixa que a mãe segurava, ele percebeu que talvez a verdade estivesse mais perto do que poderia imaginar. O que está acontecendo? A pergunta ecoou. No ar, mas ninguém tinha resposta. Apenas uma nova tempestade se aproximava, uma que poderia ainda levar tudo à ruína. O sol, que antes brilhava intensamente, agora se escondia entre nuvens pesadas, pressagiando o caos. A figura familiar da avó que Lucas reconheceu era uma miragem, ou pelo menos assim parecia. O que ela estava fazendo ali? Uma sensação de confusão tomou conta de Lucas, enquanto o reconhecimento a atingia. A avó, a mulher que ele achava que nunca veria de novo, parecia estar em outro mundo, como se fizesse parte de um sonho nebuloso. Lucas, venha! Agora! Ela berrava, a voz soando distante em meio ao barulho de explosões e gritos. A mulher na areia, a mãe dele, estava desolada, e o rival bem próximo. Os olhos repletos de raiva. O pai, com uma expressão de desespero, olhava para tudo sem saber o que fazer. O coração de Lucas parecia prestes a explodir. Corra, precisamos ir! Gritou a avó de novo, e com um sobressalto ele percebeu que o chão tremia sob seus pés. A estrutura da cabana estava desmoronando e um pedaço de madeira caiu perto deles. O cheiro de fumaça e pólvora preenchia o ar. Mãe! Lucas virou-se, mas antes que pudesse alcançar a mulher caída, outra explosão ecoou e tudo foi envolto em fumaça. Ele se voltou para a avó, que puxava-o com força, mas algo dentro dele resistia. Como ela estava viva? O que estava acontecendo? Logo, uma luz se acendeu atrás dele quando a caixa que a mãe segurava começou a brilhar. Lucas sentiu um impulso incontrolável de descobrir o que havia dentro. Mas a avó estava à sua frente, e sua expressão desesperada fez seu coração disparar mais uma vez. Lucas, você não entende! Essa caixa é a chave! Antes que ele pudesse perguntar a chave do quê, um grito estridente cortou o ar. Era a mulher caída. Ela estava se levantando, ofegante, segurando algo em suas mãos trêmulas. Um objeto reluzente, como uma joia. Tem que ser feito, Lucas. Você precisa decidir. Ela olhou para a avó, depois para ele. Senão, tudo estará perdido. Ele percebeu que todos naquele momento pareciam estar esperando por uma decisão. A voz da avó ressoou em sua mente, ecoando outras vozes que ele ouvira quando criança. A verdade precisa ser revelada, ou você estará preso para sempre. Pronto para quê? Lucas gritou, mas as perguntas continuavam a ecoar. O rival, ainda atordoado, encarou a cena, mas não havia tempo.
Ele sacou uma arma de novo, o olhar dele fixo na vítima inocente. O coração de Lucas disparou. Ele viu a vida de sua mãe e de todos eles pendendo por um fio. Então, um clarão intenso de luz azul surgiu da caixa, ofuscando tudo ao redor, lançando luz sobre a verdade que parecia estar esperando para se desenrolar. E em um instante, Lucas percebeu. Ele olhou para a avó e, com um golpe, a verdade caiu, como um ladrão na noite silenciosa. Você não é minha avó. É a mesma pessoa que matou minha mãe. O tempo parou. O ar ficou mais pesado. O choque o atingiu como um soco no estômago. Ele olhou ao redor, incrédulo, vendo as expressões no rosto de cada um. Seu pai, a mulher conhecida como mãe, o rival. Todos pareciam congelados em um momento, como se o mundo tivesse se detido. E então, a avó, ou o que ele acreditava que era sua avó, questionou, já em outra postura. Não era a velha bondosa que ele lembrava. Havia algo de maligno nos olhos dela. Uma faísca de perigo escondida atrás de uma máscara de amor. Você vai deixar tudo isso acabar agora? Enquanto Lucas combatia a onda crescente de pânico, ele percebeu que, mais do que nunca, entendia que a verdade estava bem além del entendimiento que tivera até ali, jogando una sombra sobre todo lo que construyó. La caja que todos temían abrir, el objeto en manos de la mujer desmayada, el rival mordiendo los labios con anticipación. Él precisaba decidir y rápidamente. ¿Qué acontecería ahora? El destino de la familia y de las verdades ocultas eran más pesados que la propia arena alrededor. Lucas, sin saber la respuesta, olió para cada uno allí. Su voz falló por un momento. ¿Qué decisión él pudo tomar para escapar de ese laberinto que se tornara su vida? La respuesta estaba diante de él, mas él aún no estaba pronto. Y con cada batida de su corazón, el peso desse momento precisaria ser enfrentado. E assim, enquanto a realidade se desdobrava num emaranhado de revelações, ele sabia que o que restava para enfrentar seria ainda pior do que tudo o que já havia vivido até ali. O coração de Lucas parecia querer sair pela boca. A revelação da mulher caindo sobre ele era como um peso insuportável. Você nunca deve me confiar de novo. A frase ecoava em sua mente, misturando dor com uma confusão angustiante. Ele olhou para os rostos ao seu redor. Seu pai, a mulher conhecida como mãe, o rival com um sorriso sádico, e sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. A avó, ou o que ele pensava ser a avó, agora revelava um lado sombrio. Você vai deixar tudo isso acabar agora. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Lucas queria gritar, mas algo dentro dele paralisava. O que estava acontecendo? Essa revelação mudava tudo. Mas então, algo assumiu um novo rumo. Um grito agudo cortou o clima tenso. Lucas! Socorro! Era um chamado desesperado. Ele virou-se rapidamente e ficou chocado ao ver um grupo de pessoas correndo em sua direção. Entre elas, uma figura familiar. Sofia, sua noiva. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados de pânico, e Lucas sentiu seu coração afundar. Sofia, o que você está fazendo aqui? Gritou, a ansiedade de encontrá-la mesclando-se com a preocupação por seu bem-estar. Mas no olhar dela, Lucas viu algo mais. Uma ferida. O que havia acontecido? Eu não sabia o que mais fazer. Eles estão vindo. Ela estava ofegante e as palavras pareciam pesadas. O que ela queria dizer? O grupo de pessoas atrás dela estava se aproximando e Lucas congelou. Então, como um dom perfeito do destino,
uma explosão ecoou ao fundo, seguida de um grito ensurdecedor. O chão tremeu. Todos olharam para os lados, o caos levantando poeira ao redor. O rival, ainda no chão, foi arremessado de volta pela força do impacto. E nesse momento, Lucas viu a mãe, ou a mulher que dizia ser sua mãe, se erguer e correr em direção a Sofia, um medo visível em seu olhar. "Você precisa ir, agora!" A mulher gritou para Sofia, mas ao mesmo tempo, a avó rebateu com voz endurecida. "Ela não pode ficar. Você sabe disso." A tensão entre elas era palpável, como se segredos enterrados estavam prestes a ser expostos. "Por que você está falando assim?" Lucas não suportava mais aquela situação. "Sofia precisa saber a verdade." Mas em vez disso, o olhar de Sofia tornou-se sombrio. Algo estava muito errado. "Lucas, há algo que você não sabe." Ela começou, mas a frase foi interrompida com uma nova explosão. A estrutura da cabana estava desmoronando. Eles precisavam sair daí, e rápido. E então a reviravolta. Enquanto Lucas puxava Sofia para correr, uma mística corrente de luz azul emana da caixa que sua mãe segurava. O brilho começou a se intensificar, envolvendo tudo ao redor. E repentinamente surgiram figuras de sombras ao lado da avó, como se estivessem esperando só o momento certo para se revelarem. "Você não entende, Lucas. A verdade sobre você pode condenar todos nós." As sombras flutuantes ergueram as mãos e um vórtice de energia se elevou, carregando um poder inefável. Lucas se sentia perdido entre o que via e a urgência de salvar quem amava. Ele virou-se para a avó. "Você sabe o que está acontecendo? O que você e minha mãe esconderam de mim?" Mas em vez de responder, ela deu um passo para trás. Seu rosto agora pálido, como se estivesse sendo sugada para um abismo. "Essa não é apenas a sua história, Lucas. É nossa. Se você não tomar uma decisão agora, todos nós acabaremos aqui." As palavras dela ecoaram, e no instante seguinte, a caixa se abriu, revelando uma imagem em sua superfície, um rosto familiar que fez Lucas gelar. Era ele mesmo, mas com traços mais jovens, cercado por sombras. O que aquilo significava? A verdade estava a poucos passos, mas o tempo se esgotava. Ele levantou a mão, mas sentiu a realidade escorregar. O que sobrou eram os ecos de risadas e gritos ao redor. Um eco incontrolável. Sofia o puxava, mas seus olhos estavam em outra parte, fixos na transformação da avó. Como se tudo estivesse prestes a se revelar em uma maré de segredos que poderia arrastar todos. "Lucas, escolha!" E com isso, o mundo ao seu redor começou a girar. As sombras se intensificavam, a luz crescia e ele se viu preso, sem saber se o futuro era a chave ou a maior condenação de sua vida. A luz azul da caixa pulsava, refletindo nos rostos aterrorizados. Por um momento, tudo pareceu parar. Lucas sentia pressão em seu peito, a urgência escorrendo pela sua mente. Ele olhou para sua mãe, seu pai e Sofia. Havia uma escolha a fazer, e cada segundo que passava se tornava pesado como chumbo. "Lucas, você precisa decidir", gritou sua mãe, a voz quase se perdendo na confusão. O rival se preparava para atacar, e as sombras ao redor exalavam uma energia sombria. "Quem você realmente é?" O sussurro de Sofia parecia ecoar, como se pedisse a verdade que ele sempre buscou. Os gritos estavam aumentando, o barulho da explosão ecoava em seu coração. Sem pensar, Lucas deu um passo à frente. "Basta!
Sua voz era um comando. Ponto de virada. Ele sentia a verdade percorrer suas veias. A luz da caixa cresceu mais uma vez, banhando tudo com um brilho intenso. E naquele instante, tudo se transformou. As sombras se afastaram, recuando como se fossem queimadas pela luz. O rival hesitou, e Lucas sentiu que tinha poder sobre a situação. Eu não tenho medo de você. Eu sou mais do que você pode entender. As palavras saíram com uma força que tomou conta do ar. E enquanto a tensão se quebrava, a luz emana da caixa começou a se espalhar, envolvendo todos ao redor. Lembranças, verdades e segredos começaram a aparecer, como fragmentos de um quebra-cabeça. Lucas viu flashes de sua infância, das memórias que havia enterrado, a risada da mãe, momentos de amor e dor. E então ele viu algo chocante. Ele mesmo, cercado por uma família que deveria ter sido sua, mas que estava perdida em outra dimensão. Essa é a sua escolha, Lucas. A voz de sua verdadeira mãe ecoou entre as sombras. Você pode aceitar quem realmente é, e ao fazer isso, salvar todos nós. O rival, agora perdido em meio ao brilhar da luz, tentava cobrir os olhos. Desespero preenchia seu rosto. Você não pode fazer isso. Sua voz tremia de medo. Mas Lucas sabia que era sua hora. Ele precisava pôr fim à mentira, à dor. Eu escolho a verdade. E o poder da sua declaração ressoou. A luz cresceu ainda mais, queimando as mentiras, desintegrando o passado sombrio que o puxava para baixo. Ele agarrou a mão de sua mãe, a força dela o ancorando, e se virou para Sofia, que estava ali, pronta para lutar ao seu lado. A explosão começou a se dissipar, uma onda de energia liberando o que havia sido aprisionado. O rival gritou enquanto a luz o envolvia, e em um instante tudo se desfez. Um silêncio profundo pairou no ar, e Lucas percebeu que, mesmo que o caminho à frente fosse incerto, havia encontrado a verdade. Quando a poeira assenta, Lucas estava cercado por sua mãe e Sofia. O pai, com expressões de dor e arrependimento, se aproximou, e Lucas percebeu que o que tinha diante dele era uma nova oportunidade. Essa batalha não termina aqui, mas agora sabemos quem somos, Lucas sussurrou, sentindo uma onda de esperança misturada com o medo. Era apenas o começo. E enquanto todos buscavam entender o que aconteceu e o caminho a seguir, um novo mistério se desenrolava diante deles. O que realmente havia acontecido com a família? E quais segredos ainda estavam à espreita? Lucas sentiu o peso da realidade assentar sobre os ombros. Mas um brilho surgiu em seus olhos. Era hora de enfrentar não apenas o destino deles, mas também o próprio legado. Então, antes que o silêncio pudesse reinar de novo, uma luz distante ilumina o horizonte novamente. O que significava? A história deles estava prestes a se inscrever através da bravura, mas era preciso agir e acreditar. E nesse momento, algo dentro dele gritou por conexão. A verdade os uniria, e Lucas sabia que precisava compartilhar essa história com o mundo. E aqui, amigos, é o momento para vocês se unirem a essa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a descobrir essa série incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nesse caminho.